Muito bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da Cidade Church. Hoje o nosso segundo episódio desse projeto maravilhoso. Começou em 2022, janeirão, e vamos que vamos. E eu tô aqui com o Léo, o nosso líder de jovens. Léo, prazer, meu irmão. Cara, o prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui nesse projeto, algo que veio do coração do Senhor para as nossas vidas, e eu tenho certeza que desde o primeiro episódio que nós tivemos com os nossos pastores, muita coisa já foi produzida nos nossos corações, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar para a gente desenrolar um papo que vai edificar a vida da galera aí. Cara, vai ser maravilhoso, e construindo as pautas do todo o projeto, desse mês de janeiro. Eu falei, primeiro tem que ser os nossos pastores, Porque, cara, a família pastoral. E o segundo tinha que ser o Léo. Líder de jovens, líder do louvor, líder da adoração da igreja, Léo? Isso que é maravilhoso. Então, estou muito feliz. Muito obrigado por participar desse projeto, desse episódio. Amém, cara. Eu que estou feliz pela sua amizade, por esse projeto. E é um prazer servir não só a sua vida, mas a vida da nossa comunidade. Quando nós falamos sobre liderança, eu me apego ao exemplo e a maneira como Jesus liderava, que os ensinos dele, cara, são tudo pra mim, e ele fala, quem quiser ser o maior, que seja o mais servo, que seja o menor. Então, o exemplo de liderança de Jesus é sempre por baixo, é sempre servindo. Então, a minha posição aqui é de servir, de abençoar, e tamo junto, vamos pra cima. Vamos pra cima. Filho de pastor, nasceu na igreja, correto? Correto. Conta aí um pouco como que foi, como que é a sua experiência de ser um filho de um pastor. Cara, eu acho engraçado que a maioria das pessoas, elas têm uma visão de filho de pastor, é pastorzinho. É um crentinho. Ele é um... O cara tem que ser que ele é alinhado, tem que ser exatamente. E em muitas pregações minhas eu já falei isso, e é algo que eu carrego pra minha vida. Filho de pastor, ele não nasce e ele não é crentinho, ele é cretino. Ele é cretino, cara. Porque o filho de pastor, ele precisa de um processo de conversão. Ele precisa realmente se arrepender dos seus pecados. Ele precisa da cruz, como qualquer pessoa. E assim foi comigo, cara. Tive uma ótima estrutura familiar na minha casa. Não só os meus pais são pastores, mas minha família tem mais de 30 pastores. Então, é uma família que carrega uma herança sacerdotal, uma herança espiritual de fé. E eu louvo a Deus por isso. Mas também tive meus momentos de até dúvida de quem Deus era, da existência do Senhor, e precisei de fato passar por um processo de conversão. Mas eu louvo a Deus porque muitos filhos de pastores hoje estão perdidos, cara. Até o Senhor tem falado muito no meu coração esse tempo atrás. Cara, eu conheço tanto filho de pastor que hoje negou a fé, que hoje está distante do Senhor pelo peso da expectativa. Muita gente pela responsabilidade. Exatamente, pela responsabilidade, ou até mesmo pelo julgamento da galera de que o cara erra e ali ele é crucificado. Então, isso é muito forte, mas também Jesus, ele vem e supre tudo isso. Sim. E é necessário voltar para a cruz, é necessário buscar um processo de conversão e entender que sem Jesus nós não somos nada. Porque assim, pelo que eu vejo, até pessoas que nasceram na igreja, como eu nasci na igreja, o pessoal já olha, não, já é crente, é salvo, já vai, mas não. Cara, a gente tem o nosso momento de realmente levantar a nossa mão, sim, falar, eu aceito a Jesus, sim, como meu único Salvador, e tem que ser assim, entendeu? E eu vejo também que muita gente deposita uma responsabilidade, e isso creio que não é certo, Porque dessa responsabilidade, às vezes a pessoa acaba, nossa, muito peso nas minhas costas, e às vezes vai pro mundo, não tem aquele fardo, sim, entendeu? Mas Jesus está aí para aliviar os nossos fardos, cara? Com certeza. A gente precisa entender, todo mundo, a galera precisa entender que o fato de você nascer de uma família de sacerdotes não diz respeito a você ter um chamado ministerial. São coisas completamente diferentes. Cara, o ministério, ele precisa ser, além de tudo, um chamado de Deus. Sim. Você precisa sentir isso. E muita gente quer forçar algo que Deus não está chamando, cara. O fato de eu ser filho de pastor não significa que eu vou ser um pastor. E o grande erro tá aí. As pessoas associam, ele é pastor.
Então o filho dele também vai ser pastor. E na verdade não é isso. E é aí que vem o peso, porque quando você não tem um chamado, você não consegue sustentar aquela unção. As pessoas depositam a expectativa da unção que o Senhor vai liberar sobre você. Mas mal sabe elas que o Senhor não quer depositar essa unção sobre você. Porque dentro dos 5 ministérios de Efésios, nós vemos que não existe só o pastorado. Sim. Então o grande erro da igreja é esse, da galera. E, cara, eu vejo, assim, que não tem muitos jovens se perdendo, né? Ao contrário, assim, tem muitos jovens hoje que não tem uma... Como posso dizer assim? Uma identidade realmente de cristão. Hoje eu vejo muitos jovens que falam, que dizem ser crentes, dizem ser que tá numa igreja, mas às vezes só assiste a igreja através da internet, Sim. através da televisão, né? Sim. Ainda mais agora, nessa pandemia que a gente tá saindo, né? Sim. Muitas igrejas foram pra internet, coisa que não tinha. Sim. Entendeu? Pessoal, se vocês estão ouvindo um barulho aí, é que tá ventando muito aqui. Cara, mas não se a preocupa. presença do Espírito Santo tá forte aqui, hein? O vento tá Preocupa aí, soprando. não. Então, eu percebo muito isso. Eu também já fui líder de jovens e eu vi aqui muito adolescentes, jovens que já estavam na igreja, que você via que realmente o cara tem chamado, o cara tem propósito para aquilo, mas não tinha identidade, entendeu? Qual que é a tua visão, né, liderando os jovens hoje aqui na comunidade, que você vê também, né, os jovens de outras igrejas, Sim. os jovens que estão por aí, qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho... Ao mesmo tempo que você se alegra porque você vê um boom do evangelho, você vê um Sim. boom do cristianismo, de evangélicos, também aquilo causa um conflito dentro de você. Porque são jovens que estão olhando o evangelho, e eu não aqui falo de uma maneira generalizada, porque muitos jovens, glória a Deus por isso, realmente têm Cristo como o seu salvador, a essência de sua vida. Mas hoje, cara, o evangelho virou um status social. Hoje é moda, cara. Hoje é moda você colocar no seu status do Instagram que você é cristão, que você pertence a uma igreja, até mesmo quando a sua igreja ela é bombada, ela é inflada nas redes sociais. Então aquilo gera pra você um status social. Aquilo gera reputação. Até mesmo quando você compra uma camiseta da hora, Sim. tô vendo seu Dunamis aí. Eu sou um exemplo. Exatamente, entendeu? cara. Eu tô com uma blusa aqui, Dunamis. É um ministério que eu faço parte, que me abençoa, mas de nada adianta essa camiseta se aquilo não tiver dentro do meu coração. E o grande problema é esse. Hoje você vê um censo de IBGE que cara, aproximadamente de 40% dos brasileiros se diz evangélicos. Mas você olha uma grande parte desses 40% e você vê evangélicos não praticantes, como católicos não praticantes. Aí isso gera dentro de mim um conflito. Porque como você consegue falar que crê em algo sem praticar aquilo? Você acredita que Cristo é o Salvador da sua vida e que existe um estilo de vida novo para você caminhar. Mas você prefere não praticar aquilo. Então aquilo serve só para colocar uma estrelinha ali na sua reputação, só para te dar um statusinho a mais. E isso entristece, cara. Porque assim como eu cresci dentro da igreja. Eu cresci dentro de uma cultura religiosa. Mas o grande problema é quando você enxerga o evangelho como uma religião. O fato de você estar numa igreja é algo extremamente sobrenatural, é incrível. Porque todos nós precisamos de uma igreja. Todos nós precisamos de uma congregação, ser pastoreados por aquele cara que vai estar com você quando algum parente teu morre e ele vai no velório. É algo interessante. Você entendeu? Porque assim, você vê muitas pessoas que se dizem, eu sou, vamos dizer assim, um termo gospel, né? Tá na moda. Eu tenho uma igreja, mas você assiste pela internet, é bênção, maravilhoso. Com certeza. Deus move, Deus mostra. Só que às vezes, tipo assim, e aí, quando alguém morre, quando um parentesco morre, quando está numa dificuldade, cara, o pastor não vai sair da cidade dele e ir até a sua cidade. Entendeu? Então, eu acredito muito assim que precisamos de uma igreja local.
Com certeza. daquele pastor que vai estar do seu lado, daquele Sim. pastor que vai estar assim, não, filho, vem cá, vou te ajudar. Eu acredito muito nisso. Sim, inclusive, se puder colocar aí na tela as nossas redes sociais, cara, siga nossas redes sociais. Isso. Nos acompanhe nas redes. Nós estamos ali na internet, mas, cara, não adianta você apenas falar que você é cristão, que você é membro de uma igreja online, virtual, estando fora do corpo. Você está desconectado. E tem muito jovem hoje sendo pastoreado por alguém que ele nem conhece. E o grande problema é esse. Quando você é pastoreado por alguém que nunca te viu, quando você se diz membro de uma comunidade que você não pertence fisicamente, a maneira de você olhar o evangelho é completamente diferente. E assim foi comigo. Eu precisei, voltando lá atrás ainda, completando o raciocínio, eu precisei de um dia parar e entender, Deus, tudo aquilo que o Senhor escreveu, tudo aquilo que eu vi em Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que eu vi nos evangelhos, todos aqueles milagres, aqueles sinais, aquelas maravilhas, curas acontecendo, realmente o Espírito Santo se movendo e sendo derramado sobre aquelas pessoas, sobre aquelas nações, histórias de avivamento, eu quero viver isso para mim. Porque eu não quero falar que creio em algo apenas de testemunhos de outras pessoas, eu preciso ter a minha história com Deus. E eu acho que o grande erro do jovem hoje é esse. É enxergar Deus apenas como algo histórico. Sim. É enxergar Deus apenas como um amuleto espiritual. E não entender que o Espírito Santo habita dentro dele. Porque quando você enxerga o Espírito Santo, o Senhor, como uma pessoa, como o seu Salvador que morreu por você, mas ressuscitou também por você. A grande sacada está aí. Ele morre por você, mas ele ressuscita também para estar junto com você. Tudo muda, porque você começa a caminhar com ele. Você vê que aqueles sinais, aquelas curas, tudo que aconteceu no passado estão disponíveis para hoje. Sim. E quando você está dentro de uma comunidade local, sendo pastoreado por alguém que está ali do seu lado, por pessoas que contribuem, que te enchem no momento que você está vazio, cara, isso é poderoso. E, igual eu falei, eu já liderei jovens, só que eu liderei há 3, 4 anos atrás. Como que tá hoje, nessa experiência, terminando essa pandemia? Qual que é a sua experiência hoje? Você está liderando os jovens? O que você vê? Como que tá a sensação? Até mesmo, tipo assim, a gente cresceu na igreja, a gente Sim. via também, às vezes, amigos nossos liderando os jovens. Qual que é a tua visão hoje? Como que tá isso pra você? Cara, liderar jovem é um desafio, eu confesso pra você. Você pode concordar comigo que você já teve essa experiência. Sim. Mas o que auxilia e, na verdade, quem lidera os jovens é o Senhor. É o Espírito Santo. Eu acho que o grande erro hoje é você procurar um entretenimento gospel para colocar no lugar do mover do Espírito Santo. O grande erro está aí. O grande erro de ministério de jovens é que focaram mais em entretenimento, em prender a atenção e sempre trazer algo novo, algo diferente, acompanhando a evolução, e não tem nada de errado nisso. Mas o errado é quando você coloca o entretenimento, o novo, sempre a inovação acima no lugar do que o Espírito Santo quer fazer. E olha para a sociedade hoje. O jovem é totalmente pluralista, totalmente diferente. Hoje a nossa geração é uma geração fast food. É tudo pra ontem, é tudo rápido. Você pede uma comida no iFood, vai lá em qualquer restaurante da sua preferência e você pede em 5 minutos e isso está pronto. E isso gera no subconsciente do jovem um estilo de vida. Na verdade, o jovem ele começa a entender que a maneira como as coisas correm durante a vida é assim. Mas quando você olha para a Bíblia, não funciona dessa maneira. Você vê que existem princípios que norteiam o desenrolar da sociedade e da vida espiritual, da vida física. E um desses princípios é o princípio da semeadura. Você planta e você colhe. Mas a gente sempre é acostumado a falar plantar e já logo repetir o colher. Mas a gente esquece rápida, que existe um timing, um tempo nessas duas ações, de que esse processo é aquilo que trabalha na vida do jovem. O jovem hoje foca muito na colheita, ele foca muito no receber. Hoje ele precisa ter, ele precisa ser, ele precisa fazer, ele precisa conquistar. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo, ele sempre trabalhava com processos. O processo de esperar aquela semente que você semeou, com oração, com jejum,
com sonhos, com a tua família que orou pela sua vida, que implementou dentro de você um caráter cristão, aquele processo que você vai esperar a bênção do Senhor se concretizar e as coisas começarem a acontecer na sua vida, é o que vai forjar em você um caráter e um alicerce suficiente para você conseguir sustentar aquilo que Deus vai mandar. Exatamente. O grande erro hoje da nossa geração é uma geração que quer muito rápido as coisas, que procuram informações instantâneas. É isso que eu vejo também, né? Igual você falou, essa Sim. fast food rápido. Sim, cara. E talvez eu vejo que, às vezes, mas vamos lá, uma pessoa está num culto, às vezes o Senhor revela profecias, mas o cara não quer ali trabalhar arduamente, focar naquilo e buscar o Senhor e trabalhar para aquilo acontecer, não, ele quer na hora. Sim, cara. É como se fosse um processo de construção civil. Talvez as etapas mais demoradas são a construção do alicerce, é o projeto, é você realmente fazer o cálculo das estacas, de você ver a profundidade daquilo que você vai construir. Porque o jovem hoje ele quer ser grande. Olha para um prédio. Nós vemos prédios enormes, arranha-céus. Mas não vê o que tá lá. Mas, cara, quanto maior é o tamanho do prédio em nível de olho nu, maior também é o alicerce que ele tem subterrâneo. E o grande erro do jovem é esse, ele quer crescer, mas ele não quer aprofundar suas raízes. E quando você quer algo muito rápido, mas você não está disposto a passar por um processo de ser trabalhado pelo Senhor, você não consegue sustentar aquilo que Ele vai colocar pelas suas mãos. É como se Ele derramasse uma água entre os seus dedos e aquilo começasse a escorrer, porque o seu caráter não está suficientemente forjado, trabalhado e preparado. O grande problema hoje é tempo. E até mesmo as condições que a vida nos traz, né? Sim. Às vezes uma perda, como a gente comentou, alguma coisa, alguma dificuldade. O cara que não tá enraizado, o cara que não tá ali estabilizado, ele vai... Tem até a passagem que, se eu não me engano, finalizando o Sermão do Monte, Jesus fala que havia 2 construtores, né? Sim. Um construtor foi lá, fundou, fez a estrutura dele forte, e o outro não. Bateu, veio a enxurrada, veio a enchente, aquele que estava enraizado ficou firme. E ele fala que... E é interessante que é a pessoa cristã. Os dois eram cristãos. Ele não tá falando de quem tá no mundo. Exatamente. Ele fala assim, a pessoa é louca, insano, louco. Insensato. Insensato é aquele que não aprofunda suas raízes. Sim. E ele fala um pouquinho antes que o que acontece. Pra gente aprofundar nossa raiz é a leitura da palavra, é a oração, é buscar o Senhor. Cara, então assim, eu creio que a palavra assim, o que vai girar, o que vai fazer as coisas acontecer, é a gente realmente se aprofundar no Senhor, se aprofundar em conhecimento, se aprofundar na leitura, em oração, em jejum. Porque quando Jesus ele for colocar na gente uma unção nova, colocar na gente, sei lá, alguma coisa especial, ou até mesmo quando vir a instabilidade, quando vir o inimigo às vezes tentar, o mundo tentar nos afrontar, cara, a gente vai estar firme. Exatamente, cara. Hoje eu acho que uma das maiores dúvidas que eu recebo dos jovens, acho que você recebeu há anos atrás, e que sempre vai ter meu Deus, quando eu vou ter a pessoa pra mim, a minha preparada, ou quando eu vou ter o meu emprego, Sim. quando vai concretizar a promessa do Senhor na minha vida, a promessa pessoa ministerial. com 12 anos falando isso. Exatamente, e isso principalmente vem na adolescência. Mas, cara, pensa por outro lado, e se Deus mandar? Você vai estar disposto? Então... Ou melhor, disposto não. Eu vou melhorar. Você vai conseguir sustentar aquilo que ele vai te entregar? Sabe uma coisa Aquilo vai conseguir ser sustentável ou vai ser obsoleto? Fluido, como é tudo hoje. Uma coisa interessante. Muitos jovens, adolescentes, peguei uma fase... Assim, Lucas, eu quero namorar, quero fazer tal coisa. Você trabalha? Exatamente. Quer pegar a pessoa? Cara, como que você vai sustentar seu namorado? Vai pagar um lanche pra menina? Quer casar, nem trabalha ainda. Não Entendeu? tem nem casa pra morar. Vai ficar na barra da saia da mãe. Então... as coisas acontecem no decorrer do naturalidade, acho que tem tempo pra tudo. Sim. Tem tempo pra gente plantar e tem o tempo que a gente vai colher. Com certeza. Eu creio que se a gente estiver realmente na direção do Espírito Santo, ele nos guiando, a coisa vai fluir, por mais que possa vir coisas pra tentar nos derrubar, mas creio que o Espírito Santo na frente, cara, a gente vai mais que vencedor. Claro, glória a Deus. E você falou algo muito poderoso. Existe tempo para todas as coisas. Sim. Eclesiastes 3. E a chave
para você conseguir ter uma colheita saudável, uma colheita abundante, é preparar o solo. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para um jovem hoje, é não focar na quantidade e na qualidade da colheita, mas sim focar na preparação, na sustentação, em manter o seu solo saudável. Porque quando você tem um solo que, a priori, ele é saudável, mas ao passar do tempo, aquele solo ele não é tratado, ele não é cuidado, ele não é regado, ele não é adubado, ele não é preparado, o solo ruim é capaz de matar as sementes. Sim. Então, a nossa busca pelo Senhor, pelas promessas, isso é muito válido, isso é muito pertinente, mas nós também precisamos entender que a nossa vida com Deus, a nossa busca por ter esse poder de vivenciar realmente o que os apóstolos vivenciaram, de preparar e manter o nosso solo saudável dia após dia, vai produzir, vai nos permitir ter uma colheita muito melhor do que a gente imaginou. Porque é muito clássico nas igrejas você ouvir: aquilo que o Senhor tem reservado para você, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem penetrou ainda no coração do homem, ninguém sabe ainda. O Senhor tem para você algo muito maior do que aquilo que você imagina, e de fato Ele tem. Mas para você conseguir vivenciar tudo isso, a chave, o princípio está em você conseguir manter o seu solo capaz de ser gerado algo ali. A chave está em você manter o seu solo saudável para que algo consiga crescer. Porque quanto maior o tempo de preparação, maior também é o tempo de aperfeiçoamento do Senhor. Cara, quanto mais o Senhor ali tá forjando a sua vida, quanto mais o Senhor tá ali te esticando, tá te quebrando, porque o jovem hoje ele precisa ser quebrado. Sim. O jovem hoje, a gente já falou sobre o tempo, sobre a geração fast food, a geração rasa que não quer criar raízes. Mas isso, cara, é quebrado pelo Senhor Jesus. Porque nas gerações passadas talvez não era assim, mas tinha outras características que também dificultavam o trabalhar do Senhor. Sim. Então eu não falo isso como um erro e uma condenação pela nossa geração, mas sim como uma reflexão e ser vulneráveis para que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor venha ter espaço para moldar, para realmente nos tornar vasos novos, vasos que continuam de barro. O importante é isso, sim, é manter a humildade, é você continuar sendo vaso de barro, para que quando o Senhor depositar aquele tesouro precioso, a glória não seja sua, a glória seja no Senhor, do Senhor, mas você contém esse tesouro precioso. E por mais que um vaso seja de barro, se ele contém um tesouro precioso, ele é muito importante, ele vale muito. E assim é eu, assim é você, assim é qualquer jovem que esteja nos ouvindo. A palavra é, você tem valor para o Senhor, você tem um pai. Por mais que você não o reconheça como pai, existe um pai que morreu na cruz por você, que perdoou os seus pecados a partir do momento que você vai até ele, que você pede perdão, mas que também ele não quer que você fique dessa maneira, que ele quer fazer com que você viva os melhores dias, que você realmente viva tudo o que está escrito na Bíblia, aquele Deus que tem algo maior do que o que você pensa para viver aqui na Terra. Amém, glória a Deus. E no podcast passado, a gente comentou, os pastores, tudo, que vai vir a nova construção, um novo templo, a nova igreja. Cara, qual que é a sua expectativa, né? Dentro do Ministério do Jovem, o que você pensa? Você já está pensando lá na frente? Como que tá a sua cabeça aí, que eu sei que deve estar a mil, cara? Cara, a gente sonha com isso, né? A gente em off aqui conversa muito sobre isso. Lá em casa, acho que o maior assunto falado lá em casa é sobre a nova construção, a nova igreja, e os projetos para os jovens, cara, serão poderosos. Nós temos projetos universitários para atender os jovens quando sai da faculdade, e ali já receber, já ir para um culto, para uma ministração, por busca de poder, jovens que serão cuidados, que serão também esticados, e terá espaço para ele trabalhar nas áreas dele, porque eu louvo a Deus pela nossa igreja, uma igreja que não pensa nas quatro paredes, uma igreja que entende que o evangelho é dividido em esferas sociais, que o espiritual não é você estar com o microfone ali pregando,
mas você estabelecer o reino de Deus onde você está, seja na política, seja nos negócios, seja dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, dentro de uma escola, seja na educação, seja dentro da área da saúde, mas você ali levando o reino de Deus. E cara, aguarde, vai ter muita novidade. A nossa igreja vai focar pesado em realmente suprir essa necessidade dos jovens, mas principalmente o essencial é em manter princípios que continuam transformando a sociedade, que é o amor e o poder do Espírito Santo. Cara, eu acredito muito que a comunidade já é bênção para nossa cidade. Sim. Mas com um espaço maior, com novos projetos, eu acredito que muitos jovens ali vão se render aos pés de Cristo. Amém, em nome de Jesus. Pessoas ali, muitos jovens vão ser curados, vão ser libertos. Em nome de Jesus, em nome cara. de Jesus, eu acredito, cara. Minha oração é para que isso aconteça ali naquele lugar, entendeu? Eu sempre oro para o Senhor levar jovens ali, que a gente vai ter a oportunidade de conversar, de mostrar o Evangelho, de mostrar realmente quem é Jesus, entendeu? Não o Jesus que muitas vezes eles vê na mídia, mas realmente o Jesus simples, o Jesus poderoso, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma, cara. É o Jesus que era como nós. Exatamente. Mas que era diferente de todos, Exatamente. porque ele carrega algo poderoso. Exatamente. E a nossa igreja é uma casa de encontros, cara. É uma casa de encontros com o Senhor, com aquele que é a essência das nossas vidas. E nós estamos de portas abertas para receber todos, porque não existe ninguém hoje que não tem uma ferida, que não tem uma decepção, que não tem um trauma. Mas todos nós precisamos ser cuidados, amados e trabalhados. E esse é o nosso papel, esse é o papel da nossa igreja, esse é o papel do Aviva, do nosso Ministério de Jovens, que a galera já até fala, cada Aviva tem uma surpresa, é diferente, o Espírito Santo se move muito forte, e é isso, cara. É legal que a gente nem sabe como vai ser. Totalmente, o Espírito Santo toma de um jeito que é maravilhoso. O estilo é livre, é sem script, né? E é assim que Deus gosta. Léo, o pastor esteve aqui no podcast passado, eu fiz uma pergunta para eles. Eu perguntei para eles o que é a comunidade da Cidade Church. E eu repasso essa pergunta para você. O que é para você, Léo, a comunidade da Cidade Church? Cara, a comunidade da cidade para mim é um lugar que ama e serve a cidade. Acima de tudo, é um lugar onde ama as pessoas, mas também serve nas suas necessidades. É um lugar que é humilde, é simples, porque Jesus sempre foi simples, mas também é um lugar que, ao passo que as coisas mudam, nós também estamos aumentando a nossa influência, o nosso raio de atuação para conseguir abençoar a cidade, não só a cidade de Cravinhos, mas todos os lugares do Brasil, todos os lugares do mundo. Eu assisti o podcast e o pastor falou que a comunidade da cidade vai atingir não só aqui em Cravinhos, mas o Brasil, vai atingir o mundo, e esse é o nosso desejo, mas sempre amando e servindo. Amando e servindo. Princípios que jamais deixarão de ser exercidos aqui nessa igreja. Amém. Léo, obrigado, cara, por ter vindo. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Vou estender o convite aqui. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai trazer o Edão. Já deu spoiler, já? Vou dar o spoiler já. Já deu spoiler? Eu quero que você participe comigo. Demorou, vambora. Demorou? Vambora. A gente bate um papo ali sobre a sociedade também, porque esse podcast, vamos falar sobre a sociedade, sim, a igreja e a sociedade, então vai ser um bate-papo muito interessante, acredito que vai ser bênção de Deus, eu quero convidar você a participar com a gente lá. Show demais, tá combinado, mais Beleza? que combinado, tamo junto. Show então, irmão. É nóis, obrigado. Obrigadão por ter participado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Então já aproveita, se inscreva no nosso canal, compartilhe e até semana que vem. Fui.